A gente vai conversar agora então com a Marta de Andrada. A Marta que já esteve aqui com a gente analisando o Bolsonaro, na entrevista do Bolsonaro no JN, do Ciro também, e agora chega para analisar junto com a gente então a entrevista de ontem à noite do candidato Lula à presidência da República. Marta, bom dia, bem-vinda mais uma vez. O que você traz como principal destaques para a gente dessa entrevista de ontem? Porque a gente está aqui, a gente e a nossa audiência, ansiosos para te ouvir, principalmente em relação às questões dos gestos de ambos, né? Não só do Lula, mas também da Renata e do William. O que você traz para a gente começar aqui como principal destaque? Depois a gente vai no detalhe. Olha, acho que o principal destaque é que todo mundo sabe que o Lula é um excelente orador, né? Quer dizer, acho que quando você está diante de alguém que fala bem, as suas expectativas são diferentes, né? Ninguém iria comparar, por exemplo, como orador, o Bolsonaro com o Lula, porque todo mundo sabe, e aí de Bolsonaro, todo mundo sabe que o Lula tem uma habilidade, que o Lula fala de uma maneira que pega as pessoas. Por quê? Porque ele fala com emoção, ele fala com o coração, ele tem uma coisa de olhar que fica, ele tem muita variação de frequência, né, usar o grave e agudo, ele faz sempre uma colocação, ele consegue fazer a pausa bem usada, isso já era dele, né? Então eu acho que eu no começo fiquei meio apreensiva porque achei que ele estava com uma cara um pouco cansada, assim, tem uma coisa de um olho vermelho, achei ele um pouco abatido, e aí fiquei ali meio preocupada, mas daí na hora que ele começa a falar dá uma animada. Óbvio que para mim a questão da voz é uma preocupação, né? E aí eu queria falar uma coisa que todo mundo fala assim, mas ele sempre foi rouco. Não, ele sempre foi rouco, ele sempre teve uma voz que chamava, né, um pouco a atenção porque era rouca, mas agora é um pouquinho mais que rouca, né? Tem uma aspereza e tem uma sensação, acho que o que me deixa preocupada é uma sensação de esforço para falar. Talvez seja uma percepção muito fonoaudiológica, mas assim, isso da voz me preocupou um pouco já, né, eu havia comentado na terça que eu estava preocupada com isso, na quarta, então eu fiquei meio apreensiva por conta da voz. O conteúdo é bom, muito bom, e aí a gente muitas vezes esquece dessa coisa da qualidade da voz, porque o conteúdo está absolutamente dentro do esperado. No começo, Marta, eu queria te perguntar, porque no começo eu fiquei, assim, depois eu embalei de um jeito que eu fiquei envolvido na entrevista, mas no começo eu fiquei super nervoso, porque eu prestei atenção quando a câmera vem, o pé dele tá, antes de falar a primeira coisa, o pé dele tá ali tremendo, ele fica muito vermelho, assim, a vermelhidão chama muita atenção, o olho até assim, lacrimejando, e ele começa lendo, eu nunca tinha visto o Lula lendo alguma coisa, assim como se fosse uma lista, até meio atrapalhado ali lendo. E depois embala, foi tô doido para saber a análise da Marta amanhã. Só deixando uma coisa até claro, Marta, Chico e Vivian. A Marta faz as análises, depois, gente, o que eu apanho na internet, porque ela faz a análise do Bolsonaro, do Ciro, do Lula, a pessoa ficou brabíssima comigo. Mas ele falou isso porque não sei o quê, ele falou isso. Então só pra você saber, viu, Marta, que como você tá fazendo bem feito. Não, como você tá fazendo bem feito o seu trabalho. Porque tá todo mundo prestando atenção. Se ninguém tivesse falando isso, é porque ninguém tava prestando a menor atenção. E a ideia aqui, gente, é falar sobre aquilo que racionalmente, às vezes, a gente não consegue nem perceber. Mas é aquilo que leva a gente a ficar envolvido ou não com uma conversa. Por exemplo, ontem a gente teve uma aula, né, de ênfase e até de pausa, porque o Lula usou melhor, ele já usa bem, mas eu acho que ontem, do meio para o final, ele usou a pausa assim de uma maneira espetacular. Espetacular. Mas eu queria saber antes, o que você achou desse começo? Você também ficou ali meio preocupada com esse começo? Eu tive exatamente essa sensação que você teve. E eu assisto a entrevista toda quando ela está acontecendo e depois vejo mais 2 vezes, para ver se aquela impressão é uma que eu tinha, ou se não, vejo também, né, acho que a Vivian tinha comentado esse recurso de olhar sem som para ver os gestos, né, então eu tiro e fico olhando o gesto, eu fico olhando o olho, as expressões faciais, né, o Lula é muito expressivo facialmente, então ele tem uma coisa que olha para cá, desvia, ele arregala, mas isso muito positivamente. Mas quando iniciou, eu achei que ele estava nervoso, porque tinha o pé, tem a coisa dele olhar, e na verdade ele teve algumas coisas de memória, né?
ele não lembrava do nome do Eduardo Cunha, ele falava Cunha, depois ele voltou e tentou lembrar. Então, assim, ele é uma pessoa ótima de memória, ele estava com um monte de números na cabeça. Me chamou a atenção ele olhar para baixo, que eu vi que ele estava lendo na pergunta de corrupção, ele ficou ali, e eu achei essa coisa do olho vermelho, dele estar cansado, lacrimejando, e eu falei, mas o que será? Porque o Lula não é geralmente uma pessoa que fica nervosa nessa situação. Talvez, não sei, por causa do Bonner, não sei. Eu tive essa impressão dele cansado, dele um pouco... Eu acho que a partir da segunda, porque a primeira pergunta do Bonner de corrupção teve mais 4 perguntas, né? Ele ficou até 7 minutos falando disso. Então, eu acho que essa pergunta toda do Bonner, eu acho que ele estava ainda... Porque eu ficava numa dúvida se era nervoso ou se tinha alguma coisa que estava irritando ele. Eu também fiquei pensando, né? Mas mais para frente, eu acho que tiveram perguntas... de novo dizendo que eu não consigo entender essas estruturas de perguntas muito longas, algumas, né, por exemplo, a Renata fez uma entonação de espanto quando ele falou do agronegócio e da preservação ambiental. Não tem espanto nenhum, né? Depois ele teve que explicar para ela, mas até me chocou o jeito que ela respondeu. Eu falei, nossa, mas parece que coisa que ela está falando como se fosse uma coisa que não existisse. Que todo mundo do agronegócio é alguém que defende a sustentabilidade. Então, porque era quase de ficar espantado. Ele fez uma coisa, peraí, né? Não estou entendendo. Daí ele fez questão de explicar. Não, os grandes aqui, os europeus preocupam, mas tem a pessoa do agronegócio que não cuida e tal. Então, o que eu acho que em alguns momentos teve coisas que dariam para irritá-lo, né? Quando, na verdade, o Bonner fala, o senhor não tem sido claro, ele é uma pessoa bem clara, né? E acho que até ele tem sido claro em algumas coisas. Mas quando fala, o senhor não tem sido claro, o senhor não tem explicado, né? Então eu acho que as perguntas foram igualmente longas nas 3 entrevistas, mas eu acho que teve coisas aí um pouco mais... Não sei se eu chamaria agressivas, mas eu chamaria mais incisivas, assim, mais duras. Me chamou muito a atenção, ainda mais porque o Bolsonaro já tinha ido, ele falar da militância petista, né? Porque se há uma militância que é violenta, me desculpe, não é a petista. Então, assim, me chamou muito a atenção justamente nessa questão só ter surgido para o Lula. Por que não surgiu, né, para o Bolsonaro? Você está falando do Bonner, você está falando da fala do Bonner em relação à militância, tá? Claro. Tá. E ele mesmo se espantou. Por que trazer este assunto, né? Porque até esse assunto poderia ser trazido para o Bolsonaro, porque tem uma questão de violência na militância, não digo toda, né? Uma parte da militância, como também tem, mas este ser um assunto do PT, não é curioso? Porque não é, né? Historicamente, as notícias não dizem que esta é uma militância. E ele falou de violência, me chamou muito a atenção. Eu achei que tinha uma coisa... E ele mesmo ficou espantado, né? Tanta coisa para perguntar, e coisas que eu pensei que ele fosse perguntar, que era cultura, educação, ciência, né? Não apareceram, que são coisas que têm ali uma diferença. Ele não fez nenhuma pergunta disso, foi perguntar da militância. Não entendi a estrutura, assim, e o porquê. Ele até citou, né? A militância que faz nós e eles... Para mim não ficou muito claro essa escolha. Acho que é óbvio que perguntar de corrupção, perguntar do agronegócio, mas perguntar do governo Dilma, eu não sei. Então, ao meu ver, as perguntas foram menos previsíveis, talvez, não sei, porque eu duvido que ele tenha pensado que ele fosse perguntar da militância petista. Não acho... Acho que tinha várias coisas que ele falaria super bem, não precisaria nem de preparação, e que não apareceram, né? Não apareceram. Ô Marta, uma coisa que me chamou a atenção é que no começo da entrevista, como a gente já comentou aqui, né? O Lula dava para perceber que estava bastante nervoso, a perna chacoalhando e tal.
E no final da entrevista, acabou o minuto final, eles seguiram conversando, aquela conversa que a gente não ouve. E aí eu reparei que a Renata sorriu, o Bonner deu um sorrisinho de leve, o Lula estava sorrindo e eles conversaram. E até comparando com o início e o final da entrevista do Bolsonaro, o início estavam os três com a cara super séria, e o final da entrevista, que a gente sempre presta atenção, também, os três continuaram super sérios, sem nenhuma expressão. E com o Lula foi diferente. O que você diria desse final da entrevista do Lula, aquilo que a gente não ouve? O que será que eles conversaram ali? Que tiveram aqueles sorrisos ali? E eu tenho a impressão que eu acho que ele conversou mais com a Renata, porque a Renata visivelmente foi mais, não sei como dizer, mais solista, sorriu, natural. Aberta. O Bonner eu achei muito, mesmo nesse final, a risada não é muito natural, e achei que a conversa do Lula ali, pelo menos ele direciona o olhar no final para a Renata. E ele vai para o minuto final, quando ele olha para a câmera, né, com uma... eu quase dizer que eu acho que nesse momento ele relaxou, né? E aí ele está muito à vontade para falar. E ele quis trazer assuntos que talvez, porque ele falou bastante do vice, do Alckmin, que ele não foi, mas ele quis trazer esta coisa do cuidado, ele quis trazer, eu acho que esta frase que ele falou, eu vou voltar para poder fazer melhor, que é uma coisa que ele repetiu mais 2 vezes, ele queria deixar aquilo muito claro, né? Então, olha, se eu estou voltando para fazer melhor é porque eu tive coisas que eu não fiz bem, né? E que pretendo fazer. Eu acho que com a Renata ele teve, e até acho que nas perguntas também, a não ser a do Aras, que eu achei que ela insistiu demais, mas eu acho que as perguntas dela foram sempre mais curtas, mais diretas. Para mim tem alguma coisa ali no Bonner que eu acho que ele faz ali um papel, e realmente os temas eu não entendi muito a escolha. Que ele ia falar de corrupção, estava na cara. Mas... Tem até um comentário da Leilane, né? A gente está puxando aqui ontem um post dela ontem, ela que é apresentadora da Globo, ali, ó. A Leilane escreve o seguinte: poderia citar muitas diferenças, mas me chama a atenção o respeito de Lula pela Renata. Ele o tempo todo coloca ela presente e participando da entrevista. Homem que respeita a mulher é outra coisa, que é na linha disso que você está falando, Marta. Não é isso? Exato. E eu achei, assim, a forma de perguntar dela é mais suave do que a forma do Bonner, né? O Bonner tem uma coisa... ele sorriu nessa do prejuízo da Petrobras, e várias vezes ele fez assim, ele terminava a resposta e ele dava um adendo, né? Em que ele dá uma risadinha, e tem esse olhar um pouco para cima. Então eu achei ele, de novo, eu já comentei, eu acho que tem uma coisa cínica que não é simpática e não acho, não sei se eu não acho pertinente para essa situação. Irônico também, ele foi irônico, né? Tanto quanto ele foi no Bolsonaro, ele foi aqui bem irônico. E a Renata não tem essa ironia, né? Pelo menos não apareceu nesse... tem uma coisa, uma intenção de entender, né? De compreender e de perguntar de uma outra forma. O que o Bonner passa, Marta... muito bem o gesto. Não, eu ia te falar o seguinte, que o que o Bonner passa, às vezes, ele quer fazer passar a impressão de que ele tem um gabarito, sabe? E essas perguntas, gente, não tem um gabarito, não tem uma resposta certa. Não tem ali, Lula, o próximo procurador vai ser esse ou aquele? Vai ser o que for, não tem a resposta certa é o que vai acontecer. Mas o Bonner, às vezes, passa essa impressão, e aí eu acho que soa pedante, arrogante, tudo, de tipo assim, não, você errou, não é essa a resposta que eu queria, né? Mas como assim, não sei o quê? Mas e aí é uma coisa pra mim que é isso que você tá falando, soa super arrogante. Pô, a resposta que ele deu é a que ele tem pra te dar. Não tem o gabarito. Você tá com o gabarito, então puxa o gabarito aí da gaveta e mostra pra todo mundo qual que é o gabarito. O problema é que muitas vezes até tem o gabarito, que é aquilo que, aí a gente vai numa outra discussão que a gente não vai entrar aqui, que é o gabarito que pauta a grande mídia, a mídia corporativa, que é o gabarito que quem define aqui é a Faria Lima, os economistas da Faria Lima. Então, no gabarito da Faria Lima, tem a resposta certa para MST, para Cuba, para teto de gastos, para reforma da Previdência. Tem. Eles querem fazer pensar que tem um gabarito, mas a vida não tem gabarito, gente. Cada um tem sua opinião sobre o negócio. E toda resposta, se ela é genuína, ela é válida.
Se ela é genuína. Aí, agora outro ponto, Marta, que eu queria trazer para você. O fato do Lula também ter se mostrado ali nervoso e ficado vermelho, por um lado, não mostra, poxa, uma humanidade, ou como disse Chico, né? Ali trazendo o grande Nietzsche aqui para nossa discussão, demasiadamente humano, Lula. Isso não aproxima também de alguma forma, não gera uma empatia, porque Bolsonaro é o oposto. O cara é um cara que passa a impressão de um sociopata, um cara que não se incomoda, fala de morte do jeito que ele fala de sorvete. Entendeu? Isso também não tem esse outro lado? Total, e eu acho que ele teve muito essa delicadeza lá na Dilma, né? Ele começou assim, depois ele fala, tem morto, tipo, eu não quero falar. Ele até saiu na defesa dela, mas ele muito humano, né? O que queriam? Que ele falasse mal dela? Não vou falar, eu vou defender aqui. Então eu acho que ele se mostra, o Lula sempre, eu acho que tem a questão da emoção de se mostrar muito humano. O problema é que quando ele quando ele é no embate, eu acho que às vezes ele se retrai demais, ou se espanta, né? As perguntas do Bonner foram tão assim, por que ele está perguntando isso, né? Por que isso é a coisa mais, ainda quando veio depois Venezuela, então você vai por aí mesmo? E ele tentou várias vezes trazer outras informações, mas ele não conseguiu, né? O Bonner continuava insistindo, assim. Eu acho que essa ideia de gabarito é bem interessante, eu não tinha pensado, mas é quase dizer, essa é a resposta que eu quero, né? Você fala, essa é a resposta que eu quero, porque é muito, no fundo, eu acho muito deselegante a pessoa acabar de falar, ser um momento de fazer outra pergunta e ele querer complementar, né? Com uma risadinha, querer poder um adendo. Ele fez isso 3 vezes ontem. Então, só vou esclarecer isso, mas não é elegante assim, né? Ele que faz a pergunta e quem fica com a palavra final também é ele. É verdade. Marta, Estranho, só mais um ponto, porque voltando, perdão, um pouco, que a gente estava falando da Renata e tal, mas rolou também bastante nas redes a questão do sapato vermelho que ela usou, né? Ela usou um preto com o Ciro, e acho que com o Bolsonaro também foi um preto de verniz, e aí ontem um vermelho, assim, e aí a gente tem aí no detalhe, e isso também denuncia alguma coisa, é uma mensagem subliminar, de qualquer maneira, a neurolinguística poderia analisar esse uso aí do sapato vermelho, não? Comunista! Comunista! Exatamente. É assim, tá claro. Tá claro, você tá claro. Como dizia meu falecido sogro, saudoso sogro, ele falava assim, isso tá mais na cara que bigode, né? Olha só, tá aí, ó, comunista. Salve, Rui, que Deus venha. Que ninguém pensa em colocar um sapato vermelho, né, sem saber que está pondo vermelho, né? Então, o que eu acho, quer dizer, se é inconsciente ou não, à medida que você põe um sapato vermelho para ir numa entrevista com alguém do PT, parece que tem uma coisa mesmo, né, inconsciente que seja, que foi pensada, né? É quase dizer uma simpatia, uma homenagem, uma empatia, né? Ela foi empática talvez no sapato, mas ela foi no sorriso. Eu acho que ela foi em várias situações. Acho que a única, para mim, escorregada dela foi nesse espanto do agronegócio com a questão da sustentabilidade, que eu acho que foi meio estranho. Mas ela é muito mais, foi muito mais. Ela não tem nada que seja de arrogância, de cinismo, não achei em nenhuma das entrevistas, assim. E o Lula tem uma coisa muito interessante, porque ele usa bem o gesto, ele usa a mão para contar, nas redes ficam falando que ele sempre conta na mão que ele não tem o dedo. Não é verdade, ele conta na outra também, né? Acho que tem uma coisa de direita e esquerda, no que é melhor para ele. Óbvio que a mão aparece a questão do dedo, quando ela é presente, mas eu acho que ele usa com muita propriedade o gesto. Então ele aproxima, nunca próximo do rosto, sempre aqui, a mão visível. Ele manteve uma postura, né? Ele não usou uma coisa que o Bolsonaro usou, do corpo para frente, ele uma hora foi de lado, mas ele não usou tanto este movimento, né, de ir para trás, que é uma coisa. Então, assim, ele parecia nervoso, bebeu água, que foi uma maravilha, lógico que eu acho que também pensando na voz, que ajuda, e estava muito natural, porque assim, esse nervoso passou depois da primeira, assim. Eu acho que tem uma coisa de naturalidade, tem uma questão afetiva no olhar,
num sorriso, usou muito bem a questão da velocidade, quer dizer, ele fala às vezes um pouco rápido, mas ele pontua, ele faz a ênfase, ele faz a pausa, ele não perde esses elementos. Isto que é o fundamental. Mas Maravilha. precisa cuidar dessa voz, né? Verdade. Precisa cuidar dessa voz, para que a voz tenha... Fico com medo, porque ele estava num estúdio, não tinha ruído, ele estava... Como é que ele faz para num debate que é mais barulhento, numa situação? Então precisa cuidar mesmo, para a voz não deixar ele na mão. Você tinha realmente chamado a atenção para essa questão da voz para a gente, Marta. Chico, a gente vai encerrando, mas eu quero o seu último comentário para fechar sim, tá bom? Só te dando um toque que a gente já está com o Juca e com o Gessé para entrar, mas para a gente amarrar, Chico, a gente quer te ouvir, por favor. Maravilha. Bom dia, Marta. Não, eu queria só trazer um comentário sobre a questão da voz, numa reflexão do próprio Lula. No comício do sábado, no Anhangabaú, ele fez um longo relato sobre a relação dele com a própria voz. Aí ele vai lá no sindicato dos anos 70 e ele fala que eu era muito jovem, então eu chegava em casa sem voz, até para falar com meus filhos e com a minha mulher. Ou seja, eu não tinha direito a esse afeto da voz com minha própria mulher e meus filhos, porque eu tinha gastado tudo no comício, falando com os operários. E aí ele dizia, eu tomava um conhaque com mel e resolvia tudo, porque eu era muito jovem. Mas agora, e depois de doença e com a idade, eu preciso de um longo tempo para que minha voz esteja boa de novo para qualquer debate. Ele já explicando que ia economizar um pouco a voz no comício para guardar para a sabatina do Jornal Nacional. Então, é uma preocupação realmente dele também, essa questão. Não é um senhor de 76 anos com um longo histórico de falar sem microfone, de falar em cima de caminhão em porta de fábrica. Então, tem realmente um desgaste histórico nessa parada. E você tem toda a razão, é uma preocupação, tem uma fonoaudióloga lá na equipe, e eu lembrei do Gilberto Gil, né, que no Roda Viva fez um comentário sobre a voz também, de como ele usava a voz em show e tal, e falou, depois, né, agora eu tenho que fazer exercício, aquecer, cuidar com fono, é isso. Porque a voz é uma das coisas, né, envelhece a voz, envelhece a audição, lógico que ele continua sendo um excelente comunicador, e é muito difícil cuidar, porque campanha não dá trégua, né, é o tempo inteiro o telefone, o tempo inteiro falação, é muito sacrifício para a voz, dorme pouco, que é péssimo para a voz. Então junta um monte de elementos que fazem com que qualquer pessoa tenha uma alteração de voz. Quem já tem essa sensibilidade, ou quem já tem histórico, mais ainda. É muito difícil chegar no final da campanha com voz boa, com voz... É um sacrifício realmente... longo, mas ele está cuidando, está se preocupando, o fato dele parar para beber água, já achei que foi um ótimo cuidado, e é isso, né, ele tem que ir para cima e tem que ter sempre a segurança de que ele vai conseguir usar a voz dele do jeito que ele deseja, né. Tá bom, Marta, muito obrigada mais uma vez, sempre bom conversar contigo, os ótimos são os pontos que você traz pra gente, obrigada e bom final de semana. Vamos aguardar agora os debates, né, para você voltar. Exato. Né, exato, vamos aguardar agora que a gente vai ter muita coisa. Já fiquei mais animada para assistir o debate, já que, né, já soube que o seu Jair não vai, então eu acho que vai ser bom. Eu acho que vai ser um pouco melhor. Já ia, né? Jair, só que já não. Jair, se fosse um estádio, Chico, a galera ia estar gritando assim, ó, ei, Fujão, o tchutchuca do Centrão. Pode ter certeza, já tá todo mundo gritando, olha lá. Maravilha, maravilha. Ô, Juca, ô, Chico, obrigada também, viu, Chico? Beijo pra vocês, então. Bom final de semana. Valeu. Bom final de semana. Beijo. Tchau.